Caríssimos irmãos e irmãs, muita paz. Continuemos a nossa caminhada deste ano litúrgico com o Evangelho de Lucas. Hoje nós temos um trecho longo do Evangelho, conhecido de nós, mas a palavra sempre se atualiza na nossa vida, na nossa caminhada. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Como o evangelho é longo, eu vou comentando, né? A introdução deste capítulo 15 de São Lucas mostra-nos um cenário de Jesus pregando, anunciando às pessoas a sua mensagem de amor, e se fazem presentes os publicanos e os pecadores. As pessoas que tinham os mais variados pecados e eram conhecidos publicamente, e os publicanos, que na realidade eram os cobradores de impostos, e que eram descaradamente reconhecidos como ladrões, né? Porque cobravam além do que deviam, tinha todas as manobras possíveis e imagináveis para ganhar dinheiro. Então eram os amantes do dinheiro e da corrupção. Por outro lado, na cena estão os fariseus e os doutores da lei, que se julgavam o exemplo da santidade, não só os normativos, aqueles que davam as normas sobre a fé, sobre o bom costume, e imediatamente ao verem aquela cena dizem: este homem não é Messias coisa nenhuma. Ele come com os publicanos, com os pecadores. Comer significa colocar-se à mesa, significa uma relação de intimidade, né? Nós hoje estamos acostumados aos fast food, às praças de alimentação dos shoppings e tudo mais, e nos sentamos e pedimos licença e nos sentamos e às vezes nem conversamos com a pessoa que está ao nosso lado comendo porque não conhecemos. Mas, né, convidar alguém para comer na sua casa no Antigo Oriente, sentar-se à mesa com alguém, significa entrar na intimidade. E Jesus entrava na intimidade dos publicanos e pecadores. Então, Jesus conta 3 parábolas. Vamos ouvir as 2 primeiras. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros e com alegria. Chegando em casa, reúne os vizinhos e amigos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Qual a palavra, o motivo, né? O centro dessas 2 parábolas que nós ouvimos? A conversão. A conversão para Deus é muito mais importante do que o pecado que alguém possa ter cometido. Em outro trecho do Evangelho, quase que paralelo a esse, Jesus dirá: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Esta quase que refrão, né? Há mais alegria no céu por um pecador que se converte, que faz penitência, do que não sei quantos justos que não precisam disso.
No fundo, Jesus está dizendo aos fariseus e doutores da lei, né? Há mais alegria no céu por esses que estão querendo mudar de vida do que por vocês que acham que está tudo bem, que vocês já são santos e não precisam de nada. A misericórdia de Deus não cancela o pecado acontecido. Perdoa a dívida e pronto. Vamos ouvir a outra parábola, também muito conhecida, né, e citada, e que tem alguns outros detalhes importantes. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. E aqui eu paro, antes de continuar a história. Por quê? Eu dizia que a misericórdia de Deus não cancela o pecado. Né? Não cancela o pecado por quê? Porque ele está acontecendo. Notem bem a atitude do pai na parábola. O pai não impede a liberdade do filho que quer deixar a casa paterna e que muito menos vai atrás do filho enquanto ele está esbanjando a sua herança e tudo mais. E nem mesmo quando o filho está passando fome, querendo comer a lavagem dos porcos. O pai só vai atrás do filho quando o filho está voltando. Ele não espera o filho chegar, mas ele vai ao encontro do filho, que já pensou primeiramente no seu coração dizer ao pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele vai ao encontro do filho porque o filho está voltando. Para esse pai, que é justo, né, faz e permite com que o filho pague pelos seus pecados, pelos seus erros, esse pai importa-se que o filho se converta e volte. E o filho, Jesus faz o filho, né, contando a parábola, dizer 2 vezes: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ou seja, nós temos aqui a conversão de alguém
que reconhece seus pecados e se humilha, né? Nem sou mais digno de ser chamado seu filho. Essa conversão é que é o importante da história desse filho. E ao mesmo tempo tem a educação do pai, que permite que o filho, por uma questão justa, né, sofra as consequências dos seus atos, sem destruí-lo. Ora, meus irmãos, pensemos em nós. Aquilo que é mais importante na nossa existência é que nós nos convertamos. E Deus trabalha conosco, como o pai trabalhou pelo seu filho, mesmo sem levantar um dedo, para ir lá ajudar o filho. Deus tantas vezes permite, por causa dos nossos pecados e da nossa insanidade, que nós comamos a lavagem dos porcos, para que a gente aprenda como voltar a Ele. E sempre que nós voltamos, encontramos realmente o Pai que é misericordioso. E essa misericórdia, sem dúvida, não cancela a justiça, como eu disse, mas é aquela que renova. O Pai vai fazer festa. A dívida está perdoada e pronto. Mas a parábola continua. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos empregados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva, não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou seus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado? Então o pai disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Essa é a grande coisa. Tá? A busca da vida, né? O ter a vida necessariamente nas mãos de Deus. O ter a vida renovada, restaurada, o perdão de Deus nos restaura. Mas também, atenção que revela essa parábola, a misericórdia faz aparecer o coração rancoroso, que não aceita a misericórdia. E quem é esse? Aquele que se julga santo, que não é capaz de perdoar o pecado do outro. É o caso do filho mais velho. E nesse sentido, o filho mais velho é quase que o protagonista dessa parábola. Porque, lembremos, o cenário inicial, Jesus conta essa parábola por causa do comentário maldoso dos fariseus e doutores da lei, que são os irmãos mais velhos, né? Mais velhos porque receberam todo o dom do Antigo Testamento, mais velhos também porque se dizem anciãos do povo, sábios do povo. E aquele que não se converte, nem aceita a conversão, não é justo, mas é um ditador. Pensemos nisso, né? Que ao mesmo tempo que essa palavra nos faça hoje compreender a grande misericórdia de Deus para conosco, né? A grande misericórdia de Deus para conosco, que essa parábola também nos faça compreender como que nós somos chamados a sermos misericordiosos com todos aqueles que vêm ao nosso encontro. Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração.
por Cristo nosso Senhor. Amém. Até mais.